Bem-vindos, amigos, a uma jornada pelo mistério mais profundo do coração humano e sua busca pelo divino. Frequentemente falamos dos milagres de Padre Pio, das curas, da bilocação, da leitura de almas, do doce perfume de santidade que o seguia. Olhamos para sua vida e vemos um homem banhado na luz sobrenatural de Deus. Mas hoje, vamos percorrer um caminho diferente. Vamos entrar nas sombras que existiam por trás dessa luz. Vamos explorar um momento no tempo em que este grande santo, que é um farol de esperança para milhões, sentiu-se completa e totalmente perdido. Você já sentiu que suas orações estavam batendo no teto? Você já sentiu que Deus, que antes estava tão próximo, de repente se tornou um estranho, trancando a porta e jogando a chave fora? Hoje, exploramos o aterrorizante e belo mistério da muralha de bronze de Padre Pio. E o que realmente significa quando a alma se sente presa em uma prisão espiritual. Antes de descermos a esta caverna de desolação com Padre Pio, para encontrar a luz oculta em seu interior, vamos tirar um momento para nos reunir como uma família. Sabemos que muitos de vocês carregam fardos que parecem pesos de chumbo em seus corações. Talvez você também sinta um silêncio, onde antes ouvia uma voz. Convido você agora a deixar seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Se as palavras forem pesadas demais para encontrar, escreva simplesmente Amém, e nós saberemos. E peço a você, como um ato de verdadeira caridade, que percorra os comentários e encontre o nome de outro irmão ou irmã e responda a eles com uma palavra de coragem. Diga a eles, estou com você, ou Deus te abençoe. Dessa forma, garantimos que mesmo na escuridão, ninguém aqui caminhe sozinho. Agora, voltemos nossos olhos para o mosteiro de San Giovanni Rotondo. Devemos nos transportar de volta aos anos entre 1916 e 1918. O mundo lá fora está se despedaçando na Primeira Guerra Mundial. Há caos, morte e incerteza tomando conta do globo. Mas dentro do coração do jovem frade capuchinho, uma guerra de outro tipo está acontecendo. Uma guerra silenciosa e invisível, que é talvez ainda mais violenta do que os bombardeios nas frentes de batalha. Tendemos a pensar nos santos como pessoas que vivem em um constante estado de êxtase espiritual, sempre sorrindo, sempre sentindo o abraço caloroso de Jesus. Imaginamos que sua vida de oração é fácil, um fluxo contínuo de deleite e consolo. Mas a realidade da vida de Padre Pio durante esses anos destrói essa ilusão. Com base em suas próprias cartas, especificamente aquelas escritas na solidão de 1916 e no peso esmagador de 1918, encontramos um homem que não está se banhando na luz, mas se afogando na escuridão. Ele descreve sua alma como tendo sido lançada em uma cela de prisão escura. Esta não é uma metáfora que ele usa levianamente. Imagine uma masmorra profunda no subsolo, onde o ar é viciado e nenhum raio de sol jamais penetra. É aqui que Padre Pio sentia que sua alma residia. Ele escreve sobre uma caverna de desolação. Quando você está em uma caverna, sua visão é limitada. Você não consegue ver o horizonte, não consegue ver o caminho à frente ou o caminho atrás. Você está cercado. A pedra o envolve. Mas a imagem mais aterrorizante que ele nos dá é a da muralha de bronze. Ele sente que entre ele e Deus foi erguida uma enorme muralha impenetrável. Não é feita de madeira, que pode apodrecer, nem de pedra, que pode rachar. É bronze, frio, duro, metálico e duradouro. Ele se sente cercado por essa muralha, preso em uma prisão horrível, não por um dia ou uma semana, mas, como seu medo lhe diz, para sempre. Você consegue imaginar o terror de tal estado? Este é um homem cuja vida inteira, desde a infância, foi dedicada a uma coisa: o amor de Deus. Ele renunciou ao mundo, renunciou a uma família, renunciou à sua saúde, tudo para possuir Deus. E agora, tendo dado tudo, ele sente que Deus lhe virou as costas. Ele escreve que não conhece mais a Deus,
Esta é uma admissão impressionante para um santo. Ele diz que Deus parece uma pessoa não identificada e ausente. Pense na pessoa que você mais ama no mundo. Agora imagine acordar um dia, olhar para ela e perceber que é uma completa estranha. Imagine estender a mão para segurar a dela e ela se afastar, olhando para você sem reconhecimento. Este é o abandono espiritual que Padre Pio enfrentou. Deus, que era seu pai, seu irmão, seu esposo, havia se tornado um estranho. Em sua angústia, ele clama as palavras do salmista, as mesmas palavras que Cristo gritou da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele grita isso no silêncio de sua cela. Ele grita isso nas profundezas de seu coração durante a missa. E qual é a resposta? Silêncio. Nem um sussurro, nem uma brisa. Como ele descreve, ele não ouve nenhuma voz, nem mesmo um eco. É como se suas orações fossem arremessadas contra aquela muralha de bronze e caíssem mortas aos seus pés. A confusão que isso causa é paralisante. Você deve entender, Padre Pio era um mestre em teologia. Ele conhecia os ensinamentos da Igreja. Mas neste estado da noite escura, o conhecimento na cabeça não conforta o coração. Ele confessa que não consegue distinguir se está no inferno ou no purgatório. A dor da perda é tão severa que imita a separação eterna dos condenados. Ele se sente separado de Deus. E para uma alma que ama, esta é a tortura suprema. Ele escreve que essa separação lhe causa mais dor do que o próprio fogo do inferno. Por quê? Porque no inferno, as almas odeiam a Deus. Elas não o querem. Mas Padre Pio, em meio a essa tortura, ainda deseja amar a Deus. Essa é a crueldade da provação. Seu coração está ardendo de desejo por aquilo que parece estar rejeitando-o. Ele está com sede, morrendo de sede, em pé no meio de um deserto, lembrando o gosto da água, mas encontrando apenas areia. Este estado espiritual provoca uma paralisia terrível. Ele descreve sua vontade como endurecida, como uma rocha. Isso não significa que ele fosse teimoso contra Deus. Significa que ele se sentia espiritualmente entorpecido. Ele tenta meditar, mas sua mente é uma lousa em branco. Ele tenta encontrar Deus na criação, olhando para as montanhas, o céu, as flores, mas eles estão vazios para ele. Ele tenta encontrar Deus em sua memória, recordando os doces momentos do passado, mas essas memórias estão cobertas de neblina. Ele falha. Ele sente que está flutuando no escuro, privado de toda a luz e vida. Ele é um navio à deriva, em um oceano negro, sem estrelas para guiá-lo e sem vento para encher suas velas. Por quê? Devemos fazer esta pergunta. Por que Deus trataria seu amado servo dessa maneira? Por que ele pegaria uma alma tão pura e a esmagaria sob um silêncio tão pesado? Parece cruel, parece injusto. Se julgássemos pelos padrões humanos, diríamos que Deus realmente o abandonou. Mas estamos olhando para a tapeçaria pelo avesso, onde os fios estão emaranhados e a imagem não é clara. Esta noite escura da alma, como chamava São João da Cruz, não é uma punição, é uma cirurgia. Imagine um copo cheio de água. Se você quiser enchê-lo com o melhor vinho, primeiro deve esvaziar a água. Você deve esvaziá-lo completamente até a última gota. Se restar apenas uma gota da água velha, o vinho será diluído. Padre Pio estava sendo preparado para carregar as chagas de Cristo, os estigmas, que ele receberia visivelmente em 1918, bem no auge deste período sombrio. Para carregar as feridas de Deus, é preciso esvaziar-se de tudo o que é humano. Quando rezamos e nos sentimos bem, muitas vezes estamos amando a sensação de Deus, não o próprio Deus. Amamos o conforto, a paz, a segurança. Somos como crianças que amam os pais porque eles nos dão doces. Mas o que acontece quando os doces acabam? Ainda amamos os pais? Deus removeu toda a consolação de Padre Pio para purificar seu amor. Ele queria que Pio o amasse,
Não porque parecia bom, mas simplesmente porque ele é Deus. Esta muralha de bronze estava testando a fidelidade do frade. Ele permaneceria em seu posto? Ele continuaria a rezar? Ele continuaria a servir? Ou desistiria porque o pagamento de bons sentimentos espirituais havia cessado? E aqui está o milagre. Padre Pio ficou. Apesar de sentir que estava em uma prisão, apesar de sentir que Deus era um estranho, apesar da paralisia e da escuridão, ele não deixou o altar. Ele não deixou o confessionário. Ele caminhou pela escuridão, com as mãos estendidas, confiando em um Deus que não conseguia sentir. Isso cria uma lição profunda para nós. Em nosso mundo moderno, somos viciados em sentimentos. Julgamos a qualidade de nossa fé por quão bem nos sentimos durante a adoração. Se não choramos lágrimas de alegria, achamos que o Espírito não está se movendo. Se não ouvimos uma voz clara, achamos que Deus está zangado. A experiência de Padre Pio nos ensina que fé e sentimento são duas coisas diferentes. A verdadeira fé muitas vezes começa onde os sentimentos terminam. Quando Padre Pio diz que está flutuando no escuro, ele está, na verdade, no lugar mais seguro possível. Quando você está flutuando, você não está se sustentando. O oceano está sustentando você. Na escuridão, ele estava sendo carregado por Deus, embora não soubesse. A muralha de bronze que ele percebia era, na verdade, o peito de Cristo, tão perto de seus olhos que ele não conseguia focar nela, bloqueando tudo o mais. Vamos olhar mais de perto a carta de 1916. Ele fala dessa caverna. Uma caverna é um local de sepultamento. E, de fato, o velho homem, a parte terrena de Padre Pio, estava morrendo. Ele teve que morrer para sua própria vontade, sua própria compreensão, seu próprio desejo de prazer espiritual. É uma morte dolorosa. Parece que você está perdendo a cabeça. Ele descreve uma letargia, um peso onde até a oração mais simples parece levantar uma pedra. Você já sentiu isso? Você já se sentou para rezar e sentiu uma onda de exaustão? Um tédio tão intenso que parece físico? Você pensa, eu sou um mau cristão, estou falhando. Mas ouça o Padre Pio. Ele sentiu isso 1000 vezes mais intensamente. Ele sentiu que sua vontade era rocha e, no entanto, ele permaneceu. Essa é a vitória. A vitória não está na sensação de leveza. A vitória está na permanência. Então, passando para a carta de 1918, a imagem muda para o estranho. Este é, sem dúvida, o aspecto mais doloroso para uma alma que conheceu a intimidade. O distanciamento é agonia. É uma forma de luto. Ele está de luto pela perda da presença percebida de Deus. Ele clama, quem és tu? Para onde foste? Durante este tempo, o diabo sussurrava para ele. O inimigo dizia, viu? Ele te deixou. Você é uma fraude. Você está destinado ao inferno. Desista. A confusão entre inferno e purgatório que Pio menciona é o playground do diabo. O inimigo tenta convencer a alma sofredora de que essa escuridão é um sinal do ódio de Deus. Mas Padre Pio, embora paralisado em seus sentimentos, manteve-se firme com seu intelecto e sua obediência. Ele se agarrou aos seus diretores espirituais. Escrevia para eles, estou morto, estou perdido, ajudem-me. E eles respondiam, você não está perdido. Você está mais perto dele do que nunca. Continue caminhando. Isso nos mostra a importância vital da comunidade e da orientação. Quando não conseguimos ver a estrada, devemos confiar no mapa que nos foi dado por outros. A muralha de bronze acabou se abrindo, mas não se abriu para um campo de flores. Abriu-se para a cruz. Em setembro de 1918, a escuridão culminou na perfuração de suas mãos, pés e lado. A cela da prisão tornou-se a câmara nupcial onde ele se uniu ao Cristo crucificado. O silêncio foi quebrado não por uma voz de conforto, mas por uma missão de sofrer com amor. Devemos entender que para o Padre Pio, a escuridão não foi um acidente. Foi uma vocação. Ele foi chamado para experimentar o abandono de Cristo na cruz,
para que ele pudesse consolar aqueles que se sentem abandonados. Quando ele se sentava no confessionário anos depois, e uma alma vinha a ele chorando, dizendo: Pai, não consigo encontrar Deus. Estou na escuridão. Padre Pio não oferecia lugares comuns vazios. Ele conhecia aquela escuridão. Ele havia vivido naquela caverna. Ele havia tocado aquela muralha de bronze. Ele podia dizer-lhes com autoridade: Eu sei e lhe digo, ele está lá. Há um mistério profundo aqui sobre a natureza do inferno que ele menciona. Ele sentiu a dor do inferno, a ausência de Deus, mas com o coração do céu. O desejo por Deus. Essa tensão esticou sua alma até que ela se tornasse vasta o suficiente para abraçar o mundo inteiro. Um copo pequeno não pode conter o oceano. Deus teve que esticar o Padre Pio, e esticar é doloroso. A paralisia que ele sentiu era a quietude de uma alma sendo trabalhada pelo escultor divino. Quando você está sendo esculpido, não pode se mover. Você deve ficar quieto. O endurecimento da vontade era, na verdade, uma estabilização, um alicerce, para que ele não fosse abalado pelos ventos da emoção. Então, o que isso significa para nós hoje em nossas vidas? Significa que quando você sentir a muralha de bronze se fechando sobre você, não deve entrar em pânico. Quando suas orações ecoam de volta para você, quando a igreja parece fria e as escrituras parecem secas, não presuma que você perdeu o caminho. Não presuma que Deus está zangado. Você pode estar apenas no limiar de um relacionamento mais profundo. Deus pode estar tratando você como um amigo maduro, em vez de uma criança pequena. Ele está confiando a você o seu silêncio. Ele está perguntando: você me ama ou ama apenas os presentes que eu lhe dou? Se você sente que está em uma cela de prisão escura, lembre-se de Padre Pio. Lembre-se de que essa prisão é muitas vezes a sala de espera para um milagre. A sensação de paralisia, de flutuar no escuro, é um chamado à rendição. Pare de se debater. Pare de tentar forçar os sentimentos a voltarem. Apenas flutue. Confie no oceano de sua misericórdia, mesmo que esteja um breu total. Quando o Padre Pio sentiu que estava olhando para um estranho, ele estava, na verdade, olhando para a face de um Deus que está além de nossa compreensão. Às vezes, criamos um pequeno ídolo de Deus em nossas mentes, um Deus que sempre responde sim, um Deus que sempre nos faz sentir aquecidos. Quando o verdadeiro Deus aparece, ele destrói esse ídolo, e a destruição dói. Parece abandono, mas é na verdade uma revelação. Ao refletirmos sobre essas cartas de 1916 e 1918, olhemos para nossas próprias muralhas de bronze. Talvez seja uma doença crônica que não vai embora. Talvez seja um luto que nunca desaparece. Talvez seja um pecado persistente contra o qual você está lutando, ou um membro da família que se afastou. Estas são as suas muralhas. Elas parecem impenetráveis. Você bate os punhos contra elas e elas não se movem. Padre Pio nos ensina a parar de bater na parede e, em vez disso, a nos ajoelhar diante dela, para aceitar a limitação, para dizer: Senhor, se é nesta escuridão que tu me queres, então eu te louvarei no escuro. Se este silêncio é a tua voz, eu ouvirei o silêncio. Este é o heroísmo dos santos. Não está na levitação ou nos milagres. Está na resistência ao silêncio. Está na recusa em soltar a orla de seu manto, mesmo quando ele parece estar se afastando. Padre Pio acabou emergindo dessa intensidade específica da noite escura, embora o sofrimento tenha permanecido seu companheiro por toda a vida. Mas ele emergiu com uma capacidade de amar que mudou o mundo. A muralha não o esmagou. Ela o forjou. A prisão não o aprisionou. Ela o libertou de si mesmo. Então, meus amigos, se vocês estão flutuando no escuro hoje, tenham coragem. Vocês estão em boa companhia. Estão à deriva nas mesmas águas onde Padre Pio flutuou. Não tenham medo do silêncio. Não temam o estranho, pois o estranho
é apenas o Salvador disfarçado, esperando que seus olhos se ajustem à luz que é tão brilhante que parece escuridão. Vamos encerrar com este pensamento para levarmos conosco. A muralha de bronze não está lá para mantê-lo fora. Ela está lá para mantê-lo perto, para cercá-lo em um espaço onde só existem você e ele, despido de todas as distrações, despido de todos os confortos superficiais, deixando apenas a crua, poderosa e aterrorizante realidade do amor. Que todos nós tenhamos a coragem de suportar nossas próprias noites, sabendo que o amanhecer que se segue é eterno. Obrigado por caminhar conosco hoje por este caminho de sombra e luz. Se a história do sofrimento oculto de Padre Pio tocou seu coração, se ela lhe deu uma nova perspectiva sobre suas próprias lutas, por favor, compartilhe isso com alguém que esteja passando por um momento difícil. Inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de oração e reflexão. E lembre-se, verifique os comentários, encontre um pedido de oração e deixe uma palavra de esperança. Até a próxima, que você encontre Deus não apenas na luz, mas especialmente na escuridão.